Fala galerinha, eu sou Barninho Bio e a aula de hoje é linkage, taxa de recombinação versus distância gênica. E vamos ver ainda os mapas genéticos. E para começar a aula de hoje, eu vou mostrar a relação que existe entre a taxa de recombinação e a distância entre os genes. Você lembra, gente, que a taxa de recombinação é a soma dos gametas ou dos indivíduos recombinantes numa população. E você lembra também que esses recombinantes foram frutos de uma meiose com crossover. Ô Barninho, então o que tem a ver a ocorrência de crossover com a distância dos genes? Para você entender essa relação, olha o exemplo que eu coloquei para vocês. É o duplo heterozigoto com arranjo cis, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu vou colocar ele nessa célula em duas situações diferentes. Nesse caso aqui, gente, eu tenho um par de cromossomos, onde nesse cromossomo que, por exemplo, veio da mãe, eu tenho lá o gene Azão e no outro eu vou ter o gene Azinho. Aqui nesse locus eu vou ter o gene Bzão e aqui o gene Bzinho, já que o arranjo deles é do tipo cis. Bom, a única diferença entre essa primeira célula e essa segunda célula é que na segunda célula o gene Azão vai estar nesse locus, o Azinho vai estar nesse locus, o Bzão vai estar aqui e o Bzinho vai estar aqui. Observe um e o outro. A única diferença entre eles é a distância entre os genes não alelos. A distância entre A e B. Quando ocorrer meiose, lá na meiose 1, lá na prófase 1, lembra que vai ter o quiasma, vai ter o crossover. Se o crossover ocorrer nesse ponto, se o quiasma for nesse ponto, não irá afetar a combinação entre A e B. Vai continuar Azão ligado a Bzão e Azinho ligado a Bzinho. Se o crossover for um pouquinho mais para cima, também não vai afetar em nada. Agora, se o crossover for nesse trecho entre A e B, aí vai gerar recombinantes. Vai ficar Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. Mas nesse caso aqui, gente, ó, se o crossover for nesse trecho, então quer dizer que vai gerar recombinante, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Se for nesse trecho aqui também, se for nesse trecho aqui também, se for nesse trecho também. Então observe, gente, que se os genes não alelos estiverem muito próximos no cromossomo, o trecho de permuta vai ser menor. Então quer dizer que a taxa de crossover entre eles vai ser menor. Então é por isso que se diz que o crossover ocorre ao acaso entre dois genes. Cuidado com essa parte, galerinha. Se ligue agora, ó. Quando a gente fala que o crossover ocorre ao acaso, a gente não está querendo dizer que ele pode ou não acontecer no par de cromossomos. Ele vai acontecer no par, mesmo porque é o crossover, ou seja, são os quiasmas que vão manter o pareamento até a anáfase, quando os cromossomos se separam, na anáfase 1. Então a questão não é se vai ocorrer ou não o crossover, a questão é se vai ocorrer ou não o crossover entre esses genes. Se a distância entre eles for menor, então menor será a chance de ocorrência de crossover. Nesse caso aqui, como a distância é maior, então será maior a chance de ocorrência entre crossover. Mesmo bastante distantes, é possível que um crossover ocorra aqui. Se um crossover ocorrer nesse ponto aqui, o quiasma for exatamente nesse ponto, não vai haver permuta entre A e B. Não vai formar Azão Bzinho nem Azinho Bzão. Só irá formar Azão Bzinho e Azinho Bzão se o crossover for nesse trecho aqui, gente. Não esquece isso, galera. Valeu? Então, galera, eu vou repetir essa dica mais uma vez porque ela é muito importante, valeu? Olha, na maioria dos eucariotos, a meiose depende do crossover, porque o crossover mantém os pares unidos até a separação deles na anáfase 1. Cuidado, hein? Eu não estou dizendo que o crossover executou o pareamento. Quem executa o pareamento são proteínas chamadas de complexo sinaptonêmico. São proteínas sinaptonêmicas. Agora, quem mantém o pareamento
é o crossover. Então, quando falamos que o crossover ocorre ao acaso, a gente quer dizer que ele ocorre ao acaso entre dois genes, ou seja, num certo trecho do cromossomo. Porque da mesma forma que ele pode acontecer aqui, nesse ponto, ele pode acontecer mais para baixo ainda e assim por diante. Sendo assim, galerinha, a taxa de recombinação do exemplo número 1 será menor do que a taxa de recombinação do exemplo número 2. Então, a relação que existe entre a taxa de recombinação e a distância gênica é uma relação diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a distância entre dois genes, maior será a sua taxa de recombinação. Olha essa observação agora, gente. Ó. Eu posso considerar que a menor taxa de recombinação, digamos, é 1%. Vamos considerar, é convenção, que 1% é a menor taxa de recombinação. Bom, se a taxa de recombinação equivale à distância, então a menor taxa equivale à menor distância. Se eu tenho 1% de recombinação, então esse 1% de recombinação equivale a uma unidade de recombinação, ou seja, uma unidade de distância genética. Essa unidade de distância, em homenagem a Thomas Morgan, que foi o descobridor do linkage, nós chamamos de Morganidel. Então, nas provas, você pode encontrar lá unidade de recombinação, unidade de distância genética, morganídeos, centimorgans. Então, existem várias variações dessa nomenclatura. Valeu, gente? Todas elas querem dizer a distância entre dois genes no mesmo cromossomo. E por fim, gente, vamos ver agora o mapa gênico. Olha o nome, ó, mapa. Para que serve um mapa, galerinha? Mapa do tesouro, é pra quê? Pra você encontrar um tesouro. O que tem no mapa? Tem os dados para a gente achar a localização do tesouro, ou seja, a posição do tesouro, entendeu, gente? A posição dele. Nesse caso aqui, galera, o tesouro são os genes. Então, nesse caso aqui, gente, para que serve esse mapa genético? Para determinar a posição, ou seja, a localização, a posição, só que diferente de um mapa do tesouro verdadeiro, que determina a posição absoluta do tesouro, o local é exato, aqui não. Aqui determina uma posição relativa. O mapa gênico, ele consegue determinar a ordem dos genes e não o local exato deles. Determina a sequência, se vai ser o gene A, depois o gene B, depois o gene C, ou se vai ser o gene A, depois o C e depois o B. Mas essa posição é baseada em quê, Barninho? Gente, essa posição se baseia na taxa de recombinação entre os genes. E você lembra que essa taxa não é calculada, ela é obtida experimentalmente em laboratório. Então, ó, determina a posição relativa dos genes no cromossomo a partir de suas taxas de recombinação. A partir de suas taxas de recombinação. Olha esse exemplo aqui, gente, muito fácil, isso é muito fácil. Quando cai na prova, 90% dos alunos vão acertar e com fé em Deus, você que está assistindo esse vídeo vai garantir sua vaga lá no vestibular, no Enem, onde você quer estar no ano que vem. Então vamos para o exemplo. Ó. Esse exemplo aqui, gente, está mostrando 3 genes, o gene A, B e C. Sendo que ele calculou experimentalmente que a taxa de recombinação entre A e B foi de 10%. A taxa de recombinação entre B e C foi de 5%. E vamos supor que ele não tenha encontrado ainda a taxa de recombinação entre A e C. Então ficou uma interrogaçãozinha aqui.
Galerinha, observe que com os dados que ele apresentou, 10% de recombinação entre A e B, 5% entre B e C, e desconhecendo a taxa entre A e C, não é possível determinar com precisão a ordem dos genes no cromossomo. Ou seja, nesse caso aí existem duas possibilidades. Essa primeira possibilidade, onde a sequência correta seria Azão, depois Bzão, depois Czão no cromossomo. E essa segunda possibilidade, que a sequência correta seria Azão, depois Czão e por fim Bzão. Então são sequências diferentes, são posições relativas diferentes. O que é que vai definir se essa situação é a correta ou se essa segunda situação é que vai ser a correta? O que vai definir é quando, por experimentação, a gente encontrar a taxa de recombinação entre A e C. Vamos supor que a taxa de recombinação entre A e C seja de 15%. Se a taxa for de 15%, então esse modelo número 1 é que é o modelo correto. Por quê? Porque esse modelo mostra que de A para B eu vou ter 10. Mostra que de B para C eu vou ter 5. Ó, 10%, 5%, que é o que ele colocou aqui. Ó. Isso aqui foram dados já obtidos. Então, dessa forma, desse jeito, a distância entre A e C será, ó, de acordo com esse mapa gênico, será de 15%. Enquanto que se a taxa de crossover entre A e C for de 5% e não de 15%, então quer dizer que a sequência correta dos genes no cromossomo não será a número 1, será a sequência número 2 a correta, se a taxa de A e C for de 5%. Observe, ó, dessa forma eu tenho aqui, ó, de A para B, eu tenho uma taxa de 10 de recombinação. Bom, de A para C, ó, eu teria, de A para C, teria 5%. E de B para C, eu também teria aqui, ó, 5%. 5%. Beleza, gente? Então, dessa forma, se eu tiver todas as taxas de recombinação de todos os genes estudados naquele cromossomo, então eu conseguirei saber a ordem desses genes. Se vai ser A, B, C, D, E, se vai ser A, C, B, D, F, X... e assim por diante. Chegamos ao fim, gente, desse curso de linkage. É um dos conteúdos mais difíceis da genética. E se você ainda está um pouco inseguro, ó, reassiste os vídeos, reassiste as aulas, faz as atividades, faz os exercícios para você ficar afiado e não errar nenhuma questão. Fiquem com Deus, galerinha. Um beijo para vocês de barrinho no coração e até a próxima. Esse é o Interbio no quadro, a forma raiz de aprender biologia.